de glória, de louvor e adoração. Amém? Cumprimente seu irmão antes de você sentar. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. Amém. Ninguém duvida não, né? Daqui a pouco nós vamos embora. Amém? Louvado seja Deus, mais uma quarta-feira que nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Nós vamos terminar aquela mensagem que eu comecei há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, se não estou enganado. E o tema da mensagem, a segunda parte dessa mensagem, o verdadeiro descanso de Deus para o seu povo. Amém? Segunda e última parte dessa mensagem que Deus colocou no nosso coração. Você vai entender um pouco mais nesta noite. Amém? O verdadeiro descanso de Deus para o seu povo. Vamos ler? Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei a minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, ou um repouso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Senhor, nós queremos te pedir nesta noite a tua bênção possa falar conosco, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso meio, Senhor, que venhamos a entender e compreender, Pai, esse verdadeiro descanso que o Senhor deu para o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós lemos um texto muito interessante, e esse texto ele fala de coisas do presente, do futuro e do passado. Não é? E descansar em Deus, eu quero começar essa mensagem dizendo para você
que é a garantia de um futuro melhor em Cristo Jesus. Amém? Você pode repetir essa frase comigo? Descansar em Deus é a garantia de um futuro melhor em Cristo Jesus. Amém? Isso é uma verdade. Isso é algo que não pode sair do teu coração, da tua mente. Isso tem que estar em você o tempo todo. Que o descansar em Deus é a certeza de que nós teremos um futuro melhor, de que nós teremos um presente melhor, não é? Porque a Bíblia fala que todas as bênçãos de Deus estão disponíveis em Cristo Jesus. Amém. Todas. Quando ele fala em todas, na sua totalidade. Então nós temos que entender que essas bênçãos, elas já estão disponíveis para quem? Para os filhos. E quem é filho, diga amém. Amém. Então você tem direito a estas bênçãos. Eu tenho direito a essas bênçãos. Ao passo que aquele que não tem Jesus, não tem direito a essas bênçãos. Mas nós não. Nós somos filhos de Deus. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E nós temos hoje estas bênçãos disponíveis. Amém? A Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Deus veio e nos salvou. Que bênção! E quando Ele fez esse processo de salvação nas nossas vidas, Ele disse: meu filho, todas estas bênçãos agora pertencem a vocês, ou a você, porque você é co-herdeiro com Cristo. Que maravilha, né? Nós saímos de uma posição onde nós estávamos mortos e agora nós estamos numa posição de destaque. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, de nós testemunharmos sempre de Deus, de nós falarmos sempre quem é Deus e anunciarmos que Ele é bom e que tudo que Ele fez está disponível para aqueles que entram em aliança com Ele. Amém? Então esse texto que acabamos de ler, ele é muito rico porque nos leva a meditar em coisas maravilhosas da parte de Deus para as nossas vidas. Já no versículo 2 que nós lemos, né, ele declara que as boas novas, ou seja, o Evangelho, já nos foi anunciado, mas que também alguns ouviram e não tiveram fé nesse Evangelho. E por isso não alcançaram esse descanso. Nós, porém, que cremos, alcançamos esse descanso, porque esse descanso é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós começamos a entender, né, logo nesse início, que esse texto fala do passado, do presente e do futuro em Deus. E vamos analisar um pouquinho para nós entendermos isso aqui. Nós já falamos na última vez que eu preguei, vou dar só um resumão para a gente entender, para você se inteirar do que eu falei da última vez. Porque esse texto fala de repouso ou descanso. Isso quer dizer o seguinte, que está sendo abordado que esse descanso, nesse texto, ele está falando diretamente ou indiretamente do sábado do judeu, que foi uma orientação ou uma ordem dada por Deus para o povo de Israel. Mas também aponta para um futuro próximo, que era o futuro em quem? Em Cristo Jesus. Porque depois que a obra foi concluída, olha, a Bíblia fala que ele rasgou o véu da onde? De alto a baixo. Ali foi consumado tudo. E no Antigo Testamento, o sabá, ou o sábado, possui uma raiz. E o significado dessa raiz é o seguinte: é cessar todas as atividades. Essa era a ordem. Era a cessação de atividade, não podia fazer nada. E vários dicionários também dão essa ideia, que não era o relaxamento daquele repouso, você ficar numa rede, tomando um solzinho, tomando um suquinho, não, cessava tudo. Eu até comentei que eu fiz parte de um grupo desses aí. E a conotação com o descanso físico veio pelo fato de que a suspensão dos trabalhos proporciona descanso, e porque Deus destinou o sétimo dia, não só para repouso memorial do término de sua criação, mas como dia de culto, adoração e comunhão com Ele. Lá em Êxodo capítulo 16,
Vamos lá no Antigo Testamento para nós vermos isso aqui. Vamos lá, para nós entendermos. A gente entender certinho isso daqui que eu estou falando. Êxodo capítulo 16, versículo 27. Ao sétimo dia, saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. Bom, se era o dia do descanso, não adiantava sair no sétimo dia para pegar o maná, que não ia estar lá não. Pô, não ia estar lá, não era para fazer nada. Não é? Então o sétimo dia não era para fazer nada. Então saíram, não encontraram nada. Outro texto, capítulo 31, desse mesmo livro de Êxodo. Versículo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel, e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que dele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso, solene, santo ao Senhor. Qualquer no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações, entre mim e os filhos de Israel. É sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do tabernáculo, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Testemunho, perdão. Tábuas do testemunho, das tábuas de pedra escritas pelos dedos de Deus. Então vamos lá, continuando. Mas em Gênesis 2, versículo 2 e o 3, apresenta também a primeira referência acerca do sábado, quando afirma que Deus suspendeu as suas atividades criadoras. O princípio da criação, o sabá, é destinar um dia ao repouso e ao exclusivo culto ao Senhor. Hoje nós não temos esse dia, entre aspas. Nos reunimos para cultuar a Deus aos domingos, por questão de uma situação que veio lá de fora. Mas o nosso culto pessoal a Deus são todos os dias. Todos os dias o crente tem que orar. Todos os dias o crente tem que ler a Bíblia. Eu não vou nem perguntar quem faz isso, tá? Deixa pra lá. Todos os dias o culto tem que ter uma ligação com Deus. Nem que seja de 5 minutos, você tem que ter. Nem que seja ali você varrendo o quintal, fazendo a tua comida, lá passando uma roupa, não sei. Mas você não pode perder essa intimidade com Deus. Porque quando você está orando, você está adorando. Quando você está lendo a Bíblia, você está adorando. E adoração significa prestar culto. Por isso que não, deixa eu abrir um parênteses, eu sempre falo isso. Por isso que não é certo você falar: eu adoro um copo gelado com água. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Como eu adoro. Não faz isso não. Daqui a pouco tu vai estar prestando culto com o copo com água aqui. Já vai começar a botar o copo com água lá na tua frente para quando tu estiver orando. Vai começar a fazer um monte de confusão com isso. Eu adoro aquele bolo de chocolate que minha mamãe faz. Daqui a pouco tu vai botar bateria, tu vai convidar o Daniel para louvar lá pro bolo. Você tem que dizer que você gosta. Adora, não fala mais isso para mim não, tá? Se tu falar, eu vou falar com você. Então, esse dia de adoração foi destinado para que eles pudessem cultuar a Deus. Nós também temos os dias de cultuar a Deus, todos os dias. Todos os dias. Porque os judeus deveriam guardar o sábado, lembrando que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º ele descansou. Interessante que a falha na observação desse mandamento era castigada com a morte.
ou a morte. Traz para os dias de hoje. Se você não lê Bíblia, se você não jejua, se você não ora, você vai morrer espiritualmente falando. Você vai morrer, meu. E quando chegar, pior ainda, quando chegar aquele dia mal, aí que o negócio vai ficar estreito mesmo do teu lado. Você não tem reserva. Você não tem combustível. Já viu o carro quando está andando bem? Muito bem. O cara marado está na reserva, né? Não dá para chegar no posto, eu vou. Não dá para chegar até em casa, eu não vou no posto, eu não vai embora. Quando chega no meio, quase chegando em casa, quando seco. Acabou o combustível do carro. Por quê? Ele não abasteceu. Se eu não abastecer minha vida com a presença de Deus, com óleo, com a unção, meu irmão, vai ter uma hora que eu vou morrer. Não vou suportar. Você também não vai suportar. Não existe crente super-homem. Ah, não vou orar não, deixa isso aí para os pastores lá na quarta-feira. Ou então deixa isso lá para os diáconos. Eu vou ficar em casa da minha. O Rodrigo está lá, o Daniel, o Ludmila, Sloa, não vou participar de nada. Então não faz isso não. O culto é para você adorar a Deus. Nada impede de você adorar em casa, mas não deixe de adorar a Deus. Amém? Amém. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Êxodo 31, versículo 13 e 14 diz, é importante lembrarmos que tais leis foram sombra das coisas futuras. Não temos a necessidade de observá-lo como tinham os judeus. Isso é interessante, porque isso era sombra das coisas futuras, era uma observação para os judeus. Analisando esse versículo que eu li aqui, de Êxodo 31. Um sinal entre Deus e o seu povo. Intencionado para o bem do homem, o sábado foi instituído por Deus para ser o dia de descanso, de celebração especial do conselho. O sábado não era somente um dia de descanso, mas um dia de santidade. Quando o povo deixava as suas preocupações e objetivos materiais da vida de lado, e dedicavam-se o quê? À adoração, ao culto a Deus. Não é assim? Quando você vê no culto, você esquece de tudo. Se não esquece, passa a esquecer. Entra por ali e fala assim, Senhor, entrego tudo nas tuas mãos e descanso em ti. Permita-me somente adorar a ti nesse momento. Permita eu só receber de ti. Eu quero sair daqui diferente, com certeza. Quando sair pelas portas, olha, eu vou estar com sossego na minha alma. Eu vou estar em paz. E essa paz, ela vai ser todos os meus problemas. Eu vou ficar tranquilo. Eu não vou ficar mais desesperado. Agora, se você entra por aquelas portas ali, desesperado. Amém. Se você quiser entrar, pode entrar, que chega aqui, a gente vai orar e você vai ficar bem. Mas se você entrou ali, está desesperado, começa a cultuar a Deus, descansa em Deus. Você vai sair daqui mais leve. Você vai sair daqui renovado, com as suas forças renovadas. Você vai sair com o teu ânimo renovado. Você vai sair com o teu espírito renovado, com a sua mente renovada, porque você vai estar descansando em Deus e prestando um culto racional a Ele. Quantas das vezes já entrei pelas portas ali desesperado? Vontade de chutar o balde, largar tudo. Porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha saída para nada. Mas não, todas as vezes que eu vi, eu sentava aqui, ficava quietinho na minha, aquele glória a Deus bem exposto, né? Não, mas aí eu aprendi, não, peraí, vou bem ser assim. Por que eu vou dar só glória a Deus abençoado com o Senhor, porque está tudo bem? Não, tem que ser glória a Deus mesmo e acabou, meu. É para o diabo ouvir. Por quê? Porque eu tenho Deus. Se eu tenho Deus, Ele é poderoso para realizar infinitamente mais do que eu peço, do que eu estou pedindo a Ele. Amém? Então não tem que ser porque eu estou mal, é um. Não faça isso não. Não, glória mesmo para estremecer a terra. Para estremecer o alicerce dessa igreja.
para que o diabo possa entender que você tem Deus. Se você tem Deus, tem uma hora que Deus vai dizer o quê? Basta. Ah, por quê? Porque você descansou nele, você descansou nas promessas dele. Quem descansa nas promessas de Deus alcança as suas promessas. Amém? E qual foi o propósito divino da guarda do sábado? A obediência de Israel deveria provir de um relacionamento baseado no amor, que tornava Israel diferente de outras nações. Era um relacionamento com Deus, e por isso mesmo, era um povo santo e separado. Você também é um povo santo, sempre separado. E o que diferencia de você daqueles que não servem a Deus é o amor. É porque você é um transportador da glória de Deus. Então você é separado por Deus, você é santo, porque você transporta a glória de Deus. Você saiu, você não vive mais na prática do pecado. Você agora foi separado para adorar a Deus. E o sucesso de Israel e sua posteridade estão condicionadas à conservação, desse relacionamento, dessa aliança com Deus. Como nós também estamos condicionados às bênçãos dele para nos alcançar, se mantermos nesse relacionamento, essa aliança com ele. Tem uns louvores que falam assim: o crente não perde. Como é que é? Quem tem promessa de Deus não morre não. Quem disse que não morre? Para eu alcançar as promessas de Deus, Deus requer de nós, de mim e de você, a obediência à sua palavra. Isso é o requisito principal. Se eu não tiver, eu não vou alcançar. Alguém que está numa situação de aliança com Deus deve para as atividades diárias da vida e honrar a Deus com descanso todos os 7 dias. Era a ordem para eles. Foi este padrão estabelecido por Deus na criação, quando ele diz: 6 dias trabalhou e no 7º descansou. A propósito, o sentido do termo hebraico é exatamente isso: renunciar à guarda do sábado. Tinha como propósito proporcionar ao homem um dia de descanso, adoração e serviço ao Senhor. A guarda do sábado era uma ordem divina para os israelitas. Agora vamos ver essa guarda do sábado, porque muitas pessoas fazem uma confusão com isso daqui. Pegaram isso ao longo do tempo, fizeram uma confusão muito grande, e que até hoje pessoas são sujeitas a esse julgo. Esse que vos fala fez parte de uma, que era o seguinte: eu cheguei no sábado lá todo pomposo, né? Cabelinho cortado. Se fosse nos dias de hoje, eu ia falar cabelinho na régua, né? Todo pomposo, cheirosinho e tal. Aí o líder falou para mim: ué, você cortou o cabelo hoje? Eu falei: claro, eu cortei, esquema, baixinho, sempre cortei cabelo assim, baixinho. Você não pode fazer isso! O que é isso, rapaz? Isso não é dia de fazer isso. Mas por que, rapaz, que eu não posso cortar o cabelo? Porque você não faz nada. Não tem mais, ainda fui no mercado também. Não pode! Aí eu deixei para lá, falei: não, beleza, não estava na verdade? Não, tudo bem, olha só, faz o seguinte: nunca mais eu faço isso. Qual era a minha intenção? Viajar. Viajei para muitos lugares com eles. Eu fui para a Argentina, fui para o Uruguai, fui para o Paraguai, fui para um monte de lugar. Mas no sábado eu estava lá na praia, cortava o cabelo, mas era uma coisa complicada. Porque quem não se sujeitava a isso que a gente colocava, não estava no bolo para você fazer nada. Você estava fora, você estava em pecado, você não podia fazer nada. Mas não é assim. Então, vamos ver aqui o Novo Testamento, o que nos apresenta a respeito desse assunto. A essência do dia de descanso, a importância do crente separar um dia da semana para dedicar ao sagrado está em manter a sua saúde física, mental e espiritual. O sabate era uma sombra da realidade espiritual trazida por Cristo. Significa descanso e libertação do trabalho. Cristo trouxe o descanso e a libertação do pecado. Jesus é o descanso para o qual
a sombra do sabate apontava. Olha só. Então, se Jesus era a sombra do sabate, agora se Jesus veio sobre essa terra, fez a sua obra redentora, nosso descanso está em quem? Em Cristo Jesus. Acabou. Não tem história para dormir, não. Mas eu naquela época, eu não conhecia a palavra. Mas eu louvo a Deus que eu passei a conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você é liberto. Você é sarado, você é curado, você é transformado, você é limpo, você é transformado, meu irmão. E aí você passa a caminhar em quê? Em novidade de vida. Você larga todos esses conceitos e passa a ter o conceito e a mente de Cristo. Mesmo a libertação e o descanso que Jesus nos dá agora são apenas uma antecipação do descanso verdadeiro que os crentes experimentarão no céu. Se bem que lá vai ser só louvor, né? Só louvor e adoração ao Senhor. Mas lá em Hebreus fala sobre isso, no capítulo 4, no versículo 9, que nós já lemos. Só vamos ler para a gente, mais uma vez, para a gente relembrar aqui. Olha lá. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Em outras traduções, resta um descanso. Segunda ideia a respeito desse assunto. Jesus é o dia de descanso. Jesus era judeu, nascido sob a lei. Lá em Gálatas 4, versículo 4 fala isso. E, portanto, obedeceu a todas as leis do Velho Testamento. Jesus foi crucificado, ordenou a entrega de oferendas ao sacerdote pela purificação, guardou a Páscoa e etc. Mas quando Jesus morreu, ele inaugurou, e glória a Deus por isso. Você pode dar um glória a Deus bem junto aí? Glória a Deus por isso. Por quê? Ele inaugurou a nova aliança e revogou a velha. Olha, aquilo que era feito no Antigo Testamento, não temos mais o que fazer, não. Senão você traz um bodezinho aqui, mata, vou pegar o sangue e aspergir no povo. Purificação dos pecados. Então vamos fazer todos os outros rituais. Se o fato que Jesus guardou a Páscoa não prova que nós também deveríamos guardá-lo, então o fato que Jesus guardou o sábado não prova que nós deveríamos guardá-lo também. Na época de Jesus, os legalistas judeus adicionaram todo tipo de regras e regulamentos novos para que guardasse apropriadamente o sabate. Mas ele era naquela época, ele tinha que cumprir isso. E era judeu. Assim o sabate tornou-se um fardo em vez de uma bênção. Até hoje é um fardo para muitas pessoas. Que não pode fazer nada. E carregam aquele fardo. Eu profetizo que você vai ser liberto desse fardo em nome de Jesus. Porque Jesus é a libertação da tua vida, da tua alma. Ele inaugurou um novo caminho. Então, quando Jesus foi interpelado pelos fariseus, quando os discípulos debulharam espigas num sábado, respondeu-lhe que não eram culpados de violar qualquer lei sobre o sabate, mas apenas a interpretação dos fariseus. O sábado deveria servir para benefício espiritual e físico de seu povo, não sendo um fardo impossível na tentativa de se observar regras rigorosas impostas por homens. Então hoje ela é imposta por homens, não é mais por Deus. Pessoas ainda estão debaixo disso, mas se conhecerem a palavra vão ver que não precisam mais fazer. Uma observação importante: o domingo é observado como um dia de culto em virtude do costume da igreja primitiva. Não podemos colocar o domingo na posição do sabate, ou que o sabate ocupava hoje para os judeus, senão incorreremos no mesmo erro. Eu só vou ler a Bíblia no domingo, porque eu vou na igreja. Ou melhor, eu só vou orar no domingo, porque eu vou na igreja. Vou na escola dominical, no domingo eu vou cultuar a Deus. Ou seja, é o meu sabate, é domingo. Aí você vai estar entrando no mesmo erro que as pessoas ainda hoje carregam esse fato. Não, olha só, vamos fazer o seguinte:
Domingo, né? Então tá bom, domingo a gente vai reunir com os irmãos e aí lá a gente vai colocar tudo para Deus. Não, coloca todos os dias. Lá eu vou louvar a Deus, que tem um louvor abençoado, o Márcio com aquela voz linda que ele tem. Então eu vou louvar a Deus. Segunda a sábado eu posso ouvir. Posso ouvir? Não pode não. Pode não. Faz isso não. Seus lábios foram comprados para louvar somente a Deus. Seus lábios foram comprados somente. Deus limpou os seus lábios só para você louvar a Ele, só para você bendizer a Ele. Vai com esse negócio de falar de saúde da igreja, eu vou botar aquela música que me trazia aquelas lembranças do passado. Não faz isso. Faz isso não. Ainda tem crente que ainda fala assim, eu já ouvi. Eu adoro o rei. Quando ele canta, falando, eu adoro. Não adoro nada, meu irmão. Rei é Jesus. Amém? Não preciso falar, não preciso nem dizer o que eu estou falando, né? Então tá bom. Vamos lá, continuar. Então nós não temos a obrigatoriedade de reservar qualquer dia que seja, mas sim valorizar o descanso semanal, para que possamos adorar o Senhor e mantê-los saudáveis na nossa vida espiritual. Eu vou escolher só um dia. Não, todos os dias você pode adorar a Deus. Interessante porque você tem essa liberdade. O nosso país nos dá essa liberdade de cultuar. Você vai em lugares que eles nem podem falar o nome de Jesus. Aqui não, nós podemos. E tem gente que não fala, não louva, não lê, não faz nada. Tem lugar que o pessoal briga por uma parte da Bíblia, por uma folha, por um pedaço da Bíblia para ler. Aí o crente lê contigo, lê não sei mais o que, lê isso aqui, lê aquilo outro, mas não lê Bíblia de jeito nenhum. Mas se dá um calo na mão para ele folhear a Bíblia, ele não lê essa Bíblia. Leia, valoriza a palavra de Deus. Amém? Amém. Descansar em Deus é a garantia de um futuro melhor em Cristo Jesus. Descansar em Deus é confiar, ter fé e a certeza que Ele é poderoso para realizar muito mais do que pedimos ou pensamos. Descansar em Deus é acreditar no impossível, mesmo quando tudo diz que não. Ou mesmo quando tudo você olha para frente e diz assim, é impossível isso. Mas para Deus é possível. Descansar em Deus é confiar em Deus e ter paz. Que paz é essa? Que o crente está passando numa luta e está ali calmo, sereno, na dele, louvando a Deus, e as pessoas olham e não entendem nada. Mas não é para entender, a Bíblia fala que para eles nós somos loucos, né? Nós somos doidos, malucos, sei lá o que eles pensam de nós. Mas olha, dentro de nós tem uma paz que excede todo entendimento. Por que temos essa paz? Porque a Bíblia fala que nós já fomos justificados. Lá em Romanos 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé. Fé em quem? Na palavra, em Cristo. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a paz. Descansar em Deus é estar seguro, largando a ansiedade. Você está ansioso? Descansa em Deus. Pois ainda louvarei. Tem um hino que fala assim, não vou louvar não. Lembrei aqui rapidinho, que para lembrar de louvor também não lembro nada. Não é isso? Você descansar em Deus. O descanso é uma bênção de Deus. Mais uma frasezinha para você guardar. Descansar não é ter preguiça. Descansar é deixar as coisas que não podemos controlar nas mãos de Deus. Você está vendo que as coisas estão saindo do teu controle. Meu irmão, entrega na mão de Deus, descansa. Mas eu estou com esse problema que eu não consigo, eu não tenho visto nada. Olha, eu também tenho os meus. Sabe o que eu falei para Deus? Deus, eu vou descansar em Ti. Quero descansar nas Tuas promessas, só isso. O Senhor disse que ia curar, o Senhor vai curar. O Senhor disse que vai salvar, o Senhor vai salvar.
O Senhor disse que vai abrir uma porta para eu trabalhar. O Senhor vai abrir uma porta em meio a muitas situações que estão acontecendo nesse país. Eu creio que o Senhor é o poderoso para abrir uma porta para mim. O Senhor é dono de tudo, do ouro da prata, tudo te pertence, a terra toda sua. E nós somos filhos de Deus, então eu descanso em Ti, Senhor. Descansar é ter fé que Deus vai nos ajudar com os nossos problemas. Descansar em Deus é rejeitar a preocupação desnecessária. Rejeita isso. Isso pode tirar a sua estabilidade, porque você pode ficar meio ansioso demais. E aí agir pelo seu impulso e ainda fazer besteira. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É a ordem de Deus. Apenas em Deus encontramos verdadeiro descanso. Quem não conhece a Deus não tem esse verdadeiro descanso, porque ele nunca está seguro, ele não conhece a Deus. Mas nós não, nós temos Deus, então nós temos essa segurança. Que coisa, né? Deus pega pelas nossas mãos, nos segura, nos pega no colo, não é? Nos fala coisas que vêm a favor das nossas vidas, nosso coração, se acalma nosso coração, nossa alma. Porque nós somos seguros em Deus. Deus é a nossa rocha, meus irmãos. E essa rocha, ela é infalível. Deus é a nossa cidadela, meus irmãos. Todas as coisas neste mundo podem nos falhar, mas podemos estar completamente seguros em Deus, porque nós somos filhos dele. E Deus está sempre no controle, por isso podemos descansar nele. Você pode falar assim comigo? Deus está no controle de todas as coisas na minha vida. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O mundo não tem esse descanso, mas nós temos esse descanso, amém? Nós temos esse descanso, é um privilégio para nós saber que nós temos um Deus onde nós podemos descansar. O mundo não tem esse descanso. Salmo 62, versículos 5 e 8. Vamos lá. Glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Diga amém. Glória a Deus. 62. Salmo 62. Versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Versículo 7. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Olha que versículo lindo. Outro, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vamos lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem o melhor dessa terra para cada um de nós. Amém? Capítulo 4, versículo 6 ou 7. Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, olha só o que fala o 7, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, em Cristo Jesus. Ou seja, isso aqui é algo para você
confiar em Deus. Você ficar tranquilo, pastor, mas você não tem noção de como é que são as coisas. Tá? Olha, é um problema sério, você não tem ideia. Mas olha, eu vou te dizer o seguinte, eu vou falar novamente para você, Deus está no controle de todas as coisas. Descanse em Deus. É difícil, eu sei que é difícil. Não estou falando que é fácil não, eu sei que é difícil. Mas olha, você vai fazer o quê? Vai sair da presença de Deus? Vou garantir para você, vai ficar pior. Dado o momento você vai achar que ficou melhor, mas vai cair a ficha e você vai ver que ficou pior. Pode ter certeza disso. É só você conversar com um desviado. Você vai entender o que eu estou te falando. No final é tempo de falta. Mas é importante nós termos em nosso coração que para descansarmos em Deus precisamos tomar algumas atitudes. Porque não é somente você chegar e dizer, não vou descansar em Deus. Não, você tem que tomar algumas atitudes para você descansar em Deus. Primeiro, que atitude é essa? Primeiro, devemos estar sempre em ligação direta com Ele através da oração. A nossa voz tem que sacudir o trono de Deus através das nossas orações. Porque você vai fazer o seguinte, eu vou descansar em Deus. Como é que tu descansa em Deus? Lá, deixa, Deus, toma aí, segura aí. Não é de qualquer jeito não. Tudo com Deus é com ordem e decência. Eu tenho um problema? Tá bom, entrega na mão de Deus. Precisamos ter intimidade com o nosso verdadeiro descanso, que é Jesus. Para que Ele possa conhecer, através dos nossos lábios, quais os tipos de problemas que estamos atravessando. Pastor, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que Ele sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de mim. Ele quer ouvir de nós. Quando fazemos isso, nós estamos tendo o quê? Um relacionamento profundo com Ele. Nós estamos tendo intimidade com Ele. Amém, irmãos? Amém. E o detalhe é o seguinte, nós precisamos entregar confiadamente. Se você não tem confiança que Jesus pode realizar milagres a seu favor, eu te digo que é melhor nem pedir. Você não precisa nem pedir se você não tem confiança. Se você não tem a certeza que descansar em Deus é você colocar nas mãos dele em oração e acreditando que Ele vai resolver o seu problema, ou que um dia Ele vai dar um basta na situação que você pode estar atravessando, então melhor você nem pedir. Por quê? Porque a palavra diz em Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você não fala nada, você não tem fé. Agora, se você tem fé, se você tem essa certeza que Deus pode realizar muito mais do que você tem pedido a Ele, aí, meu irmão, você tem que chegar diante do trono dele confiando que Ele é poderoso para realizar os seus pedidos. Amém? Então nós precisamos crer para termos um verdadeiro descanso nas suas promessas. Segundo, precisamos conhecer a sua palavra, pois sem conhecimento da mesma não saberemos agir segundo as suas promessas. Portanto, a ordem de Deus é que busquemos remindo o quê? O tempo. E olha que em falar em tempo, o negócio está meio complicado, está passando muito rápido. Para um pouquinho e pensa, olha, já estamos em dezembro. Já acabou 2019. Você nem viu tantos acontecimentos. Mas esse tempo que a Bíblia fala é aquele tempo que nós temos que remir. É o tempo que nós temos para ter essa intimidade com Deus, de buscar a Deus. É aquele tempo que você separa para você ler, para você orar. Lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 1, volta aí. Glória a Deus. Aleluia. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi
e na boca me era doce como o mel. A palavra de Deus é doce. Terceira recomendação aí: jejuando. O jejum é uma arma indispensável para a vida do crente nos dias de hoje, pois através do jejum nós somos fortalecidos. Nós começamos a entender que através do jejum, da leitura da palavra e da oração, nós estamos o quê? Angariando forças espirituais para o diabo. E para ter a certeza de que também podemos descansar nas promessas de Deus. Através desses 3 pontos, chegamos à conclusão de que o nosso verdadeiro descanso, que é Jesus, nos possibilita crer que Ele é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso podemos descansar em Deus e nas suas promessas. Se você é um homem de oração, se você é um homem ou mulher de leitura da palavra, amém, você tem essa certeza, não é verdade? Você está passando por uma dificuldade muito grande, você chega, ora, dá aquela respirada, você sabe que está nas mãos de Deus, você não fica apavorado. Você não fica, como diz o mundo, igual a barata tonta, para um lado para o outro. Você não fica. Porque você sabe que você entregou tudo nas mãos do teu pai. Você confiou algo na mão do seu pai. Tem noção do que é isso? Uma criança, quando pega alguma coisa, o pai segura para mim. Por que ela faz isso? Porque ela confia em você. Sabe que você não vai desperdiçar aquilo. Sabe que você vai cuidar daquilo como se fosse teu mesmo. Só tem uma coisa que o Felipe não dá para eu guardar. Ele chega assim, quando ele está com um dinheiro na mão que a mãe dele dá para ele. Deixa que eu guardo para você, filho. Não, deixa aqui no meu bolso. O que você vai fazer com você? Vou comprar uma balinha. Tá bom, então, fica com você. Não quer que o papai segure para você? Não, deixa aqui comigo, pai. Aí ele pega uma carteira que ele tem, bota dentro da carteira e fica lá debaixo das coisas dele, ninguém mexe. É dele. Mas as outras coisas, a gente sabe que quando uma criança dá alguma coisa nas nossas mãos, que ele confia em nós. E nós, quando nós entregamos a Deus, por quê? Porque nós confiamos em Deus. Porque nós temos a certeza e a fé de que Deus vai entrar com a sua provisão. Porque se não fosse assim, nós nem orávamos, irmãos. Nós nem falávamos, Deus, me ajuda. Não, nem falava isso se você não confiava. Mas você confia em Deus, nós confiamos em Deus. Então, através desses 3 pontos, nós chegamos à conclusão que o nosso verdadeiro descanso, que é Jesus, nos possibilita crer que Ele é o Senhor e que Ele está no controle de todas as coisas. Por isso podemos descansar em Deus e nas suas promessas. Descansar em Deus é acreditar que nada foge do seu controle. Nada foge do controle de Deus. O mundo está de cabeça para baixo. Deus está com tudo nas suas mãos. A sua vida está de cabeça para baixo? Não se preocupe, Deus está com ela nas suas mãos. Conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça? Conhece. Não cai uma folha da árvore se não for permissão de Deus. Que Deus é esse? É um Deus todo-poderoso. É um Deus todo-poderoso que faz coisas grandes e abençoa o seu povo, tem prazer em abençoar o seu povo. Mas para que isso venha acontecer, o povo precisa buscar a Deus. O povo precisa ter a certeza e a fé de que Ele é soberano e fiel. Hoje, muitos perderam essa fé. Hoje, muitos não têm mais essa fé. Não descansam mais nessas promessas. Mas nós não. Nós somos os filhos que esperamos em Deus e nas suas promessas. Amém? Descanse em Deus, pois ainda você vai louvar a Ele, vai glorificar o nome dEle,
vai bendizer o nome dele. Glória a Jesus. E ele vai honrar a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos chamar o louvor. Glória a Deus.